Tudo bem, pessoal? Como é que estão todos? Vamos hoje sem câmera, né? Pelo menos sem a minha imagem, porque a ideia é uma breve conversa sobre governança e como é que o IAM e o Passwordless estão realmente mudando o jogo. Seja você uma empresa estabelecida, Fortune 500, ou seja uma startup do mercado financeiro, ou como alguns dos nossos clientes, né? Um banco aí entre os 100 maiores, uma seguradora entre as 10 maiores, algumas das maiores cooperativas de crédito, ou seja, empresas que de seus variados tamanhos, que alguns começaram com a gente quando eram ainda quase uma startup, hoje estão, como eu mencionei, entre os maiores no Brasil. Então, se você é uma empresa que busca de alguma forma se manter no mercado e crescer, é vital que você tenha essa visão de governança, essa visão de entendimento que o digital veio para ficar. E o último perímetro do digital é a identidade, ou seja, o crime do futuro, que eu costumava dizer em palestras há algum tempo atrás, se materializou. Hoje o crime é o roubo da identidade. Na internet ninguém sabe que eu sou um cachorrinho. Essa piada aqui eu literalmente usava há quase 20 anos atrás, quando eu dava aula na Federal do Rio Grande do Sul, num curso especificamente de pós em redes de computadores daquela época. Hoje eu continuo atuando no curso também de pós-graduação na Unicinos de cibersegurança e minha cadeira é processos de gestão de segurança e a gente identifica que os processos de segurança falham, claro, na pessoa, quando você não consegue entregar mecanismos ou ferramentas para que a pessoa possa enfrentar os riscos do seu dia a dia e que estão cada vez maiores, na medida que você tem inteligência artificial também trabalhando para atacar as pessoas e fazer com que elas cometam enganos e erros que podem custar caro. Esses erros custam caro para as empresas porque elas são regulamentadas, né? Se você é uma instituição bancária, por exemplo, mas deve conhecer as resoluções como a anterior e agora um pouco mais recente, 4893, que deixa claro que você tem que adotar controles para reduzir incidentes, que é responsabilidade da instituição garantir que as informações estejam protegidas. Isso é nacional? Não, pior, gente, isso é um movimento internacional. O SEC, que recentemente, esse documento aqui é de setembro de 23, e nós sabemos, se você é da área, que as definições da SEC, de alguma forma ou outra, afetam a legislação europeia e afetam a legislação brasileira. Então, que vai chegar um aperto na legislação brasileira, isso é certo. Da minha experiência, isso é certo. Imagino que você também concorde comigo. Quando isso vai acontecer? Bom, vai acontecer e aquele que estiver mais bem preparado terá maior competitividade. Então, hoje em dia, segurança da informação e atender legislação e você se manter seguro te traz competitividade. A SEC diz basicamente que você tem que apresentar evidências de que você possui gestão de risco e de que isso é visto e gerenciado e conhecido pela board, pelo grupo de diretores ou decisores da empresa. Tá? Bom, por que isso está acontecendo, pessoal? Do nada? Não, não é do nada. É que você teve incidentes de segurança em 23, mais de 90% deles simplesmente se referem à identidade, ao direito de acesso, que foi roubado por engenharia social, força bruta. Isso permitiu comprometer uma conta privilegiada. Isso é um ataque de direitos interno, porque você não teve uma gestão adequada, ou seja, gestão de identidade. E aí esses ataques teriam sido evitados em mais de 96% dos casos se você tivesse controles já conhecidos e que podem ser implementados com razoável rapidez e atendendo os principais pontos críticos, como por exemplo a autenticação forte para todo mundo ou para grande parte das pessoas que têm acesso a algum tipo de informação sensível, a automatização da concessão e revogação de pessoas, de direitos, quando ela, por exemplo, é demitida, ou quando você identifica uma suspeita de ataque ao sistema, você bloqueia todos os acessos e depois consegue desbloquear rapidamente ou disparar uma revisão de acesso
para esses casos? Tá? Ou como é que você pretende atender em caso de incidente? Abre um chamado no helpdesk e fica aguardando a execução na fila? Uma resposta dessa é horrorosa. Uma resposta dessa, frente a um comitê da SEC, pode colocar alguém na cadeia. E o que colocaria com certeza alguém na cadeia e causaria o cancelamento imediato da licença de operação, por exemplo, de uma SEC, é se a resposta for: pois é, detectamos um risco e o nosso pessoal entrou lá, escreveu alguns scripts que bloqueou os direitos, sem ter log, sem ter aprovação, sem ter nenhuma evidência do que foi feito. Isso vai para o mercado, acabou a sua entidade, se você for, é claro, uma empresa financeira. Então é necessário que você execute as tarefas, mas consiga manter logs de auditoria, consiga garantir que isso faz parte de um programa de segurança da informação, que pode ser demonstrado, que pode ser auditado e, portanto, transparece segurança, não no sentido invasão de hacker, mas no sentido que os teus parceiros, fornecedores e clientes se sintam seguros em manter relacionamento com você. Por que que isso não está acontecendo? Ou por que que provavelmente você que é da área enfrenta dificuldades para garantir isso, né? Recursos insuficientes, obviamente, né? Dificuldade de mão de obra especializada. Onde é que está o povo que consegue materializar isso que eu estou falando, né? Como é que você alinha isso com a demanda de negócio, com a real prioridade das empresas? Eu tenho que entender a prioridade, né? Mas enfim, tudo isso faz parte do que nós chamamos de programa de gestão de identidade. E esse programa de gestão de identidade tem alguns componentes, e você entendendo quais são os componentes e colocando a mão na massa para garantir que eles estão implementados, num belo dia você vai ter um incipiente programa e você vai melhorando, melhoria contínua. Mais do que nunca, o ótimo é inimigo do bom. Então, defina um escopo realista. Quais são os sistemas ou processos de negócio que são efetivamente prioridade para a sua empresa e que merecem a sua atenção no sentido que você vai conquistar aliados e vai garantir a implantação. Esse é o teu alinhamento com os objetivos da empresa. Você vai conseguir aliados nas várias áreas, você vai conseguir aliados na alta direção e, por que não, um almejado assento junto ao grupo que decide as estratégias da empresa. Vai fazer isso quando as ações e os planos que nós estaremos incluindo e estaremos gerenciando ajudam a mitigar os riscos que são os obstáculos ao crescimento da empresa, ao atingimento dos objetivos rapidamente. Para atender objetivos, você tem obstáculos. Esses obstáculos geram risco. Mitigando esses riscos, você faz com que a empresa ande mais rápido, né? A velha metáfora do freio do carro, né? O que que permite que você ande a 100 por hora em uma autoestrada? O fato básico de que você tem freio caso precise parar. Okay? Automatize os sistemas mais críticos, ou seja, materialize. Como dizem na Califórnia, ideias você tem dozen for a penny, 12 por um centavo. Não vou dizer que ideia é lixo, ideia é importante. Agora, a ideia que não é materializada, dozen for a penny. Comece a operar com o foco de reduzir risco e custo, independente dos objetivos da empresa, qualquer board, qualquer acionista vai incentivar e vai apoiar um programa que reduza risco e reduza custo. Então, defina os objetivos, meça, por exemplo, o número de atividades no helpdesk para concessão e revogação de direitos. Meça o percentual de diferença entre pessoas demitidas no seu RH com direitos nos sistemas. Isso é um risco altíssimo, além de ser ponto de auditoria. Então, meça quando é que foi feita a última revisão completa e a eficácia dessa revisão. Então, meia dúzia de indicadores que você pode medir antes e fazer alguma implantação com foco em melhorar esses indicadores, que naturalmente vai te trazer melhoria de custo e, com certeza, mitigação do risco. Olha lá, olha o alinhamento ao objetivo da empresa. Tudo isso você agrega governança quando você adota KPIs. Eu acabei nesse nosso processo aqui, essa conversa, mencionar meia dúzia de KPIs aí, né? Depois você volta ao vídeo e anota eles e me manda, porque eu não. Brincadeira. Você consegue então medir o que está acontecendo, medir um pouco e realimentar na melhoria contínua, né?
Para fazer isso, é recomendável que você utilize uma ferramenta de suporte. E, se possível, implante a ferramenta no início do teu programa de gestão de identidade. Você pode, então, escolher uma boa ferramenta, que possivelmente seria uma listada por um Gartner da vida, ou por uma Kupinger-Colli, que tenham o quê? Que tenham as funcionalidades entendidas pela comunidade de especialistas como funcionalidades importantes e necessárias para que o seu plano, que o seu processo possa ser colocado em place, ou seja, possa rodar e possa gerar resultados e possa gerar indicadores de que você está atingindo o resultado. Então, um bom exemplo de guia é o Market Guide, um documento do Gartner que lista então funcionalidades e lista algumas empresas para isso. Nós tratamos dessa forma, muito alinhados com o Gartner, com uma arquitetura de solução que é composto pelo sistema de IAM e Single Sign-On, que automatiza a criação e revogação de direitos, agrega uma camada de governança na medida que você vai ter visibilidade dos direitos que as pessoas possuem nos sistemas e com isso visibilidade de segregação de função ou de poderes, capacidade de identificar contas órfãs ou direitos não autorizados. Melhora a vida do teu usuário com portal de reset de senha, portal de autosserviço, múltiplas aplicações com uma única senha, melhora a segurança na medida que a gente implanta rapidamente duplo fator de autenticação, por exemplo, no celular. Garantia de processo integrando com o PAN, para garantir que o acesso feito pelo administrador autorizado no IAM é feito de forma segura. E, claro, gerar evidências para as auditorias. Nós temos pacotes já prontos, onde caso o cliente seja, por exemplo, auditado por Sarbanes-Oxley, famosa SOX, nós podemos implantar, já na implantação, um pacote de relatórios que extrai da ferramenta, alinhado com uma apresentação, com documentação, justificando por que aqueles relatórios e endereçando aos itens da Sarbanes-Oxley mais comumente auditados. Ou seja, claro, você faz uma pequena adaptação da linguagem para a tua empresa e você vai ter um processo já implantado de coleta de evidências para Sarbanes-Oxley. Bom, esses processos, então, definindo um pouco mais, né, quais são os críticos que a gente mencionou aqui. Admissão, você tem que garantir que concede direitos e revoga automaticamente com informações vindo do RH ou de uma base de terceiros, né? É surpreendente, às vezes eu encontro empresas e que tem lá um terceiro, muitas vezes com direito ao core da empresa, e ninguém sabe direito nem qual é o CPF dessa criatura. Ou seja, para eu abrir uma conta no banco, numa financeira, uma poupança, eu tenho que dar meu CPF. Mas instituições, muitas vezes financeiras, dão direitos a pessoas das empresas e não tem nem o CPF da criatura registrado aonde? Em um sistema de gestão de identidade, onde você possa correlacionar, onde você possa avaliar risco, onde você possa tomar ações, como, por exemplo, a revogação no final do período, né? De forma que você possa garantir que o processo de onboarding garante o envio da primeira senha, um portal para que ele troque, porque se você não fornece a ferramenta, a pessoa não vai fazer, né? Você precisa conscientizar e fornecer a ferramenta para que ela execute aquilo da forma correta. Então, controle de SOD já no início da jornada, né? Aqui eu tenho um breve vídeo, isso vai passar direitinho aqui, mas a pessoa entra no sistema, troca a sua própria senha, cadastra um token, garantia de multifator, tudo automaticamente, já no primeiro acesso, como vocês podem ver, vinculado ao celular da pessoa. Enfim, você troca a senha em um sistema ou em mais de um sistema, garantindo que a facilidade, então, está ao seu lado, né? Já falamos na revogação de terceiros, né? Evidentemente, quando a pessoa é demitida, ela deve perder todos os direitos, mas nós trabalhamos com a ideia de que você deve oferecer para o gestor um botão, um clique, revogar todos os acessos. Por que isso? Você não pode exigir que alguém de negócio conheça quais são os direitos técnicos nos sistemas que as pessoas possuem. Você pode tentar fazer isso, mas não vai funcionar, porque você vai estar indo contra a natureza humana, que é o foco e, obviamente, o interesse da empresa. Não é do interesse da empresa que você desvie o foco dos gestores e das pessoas que trabalham no objetivo da empresa
passem a conhecer meandros de direitos e gestão de identidade. Não, eles têm que conhecer os processos de negócios deles e gerenciar pessoas. E em algum momento que um gestor identificar que uma pessoa não faz mais parte do grupo e que deve ter seus direitos retirados, ele vai no sistema de gestão de identidade e aperta um botão, porque o sistema de gestão de identidade tem a correlação entre essa pessoa, os sistemas, os direitos e a capacidade de bloqueá-los segundo a decisão de negócio. E tudo isso pode participar também de um processo maior, onde as pessoas são avisadas do término do contrato, com mensagens por e-mail customizadas na língua da pessoa, no caso, no mínimo 3 línguas. Né? Caso essa tarefa de revogação não seja executada lá pela área executora, né? Lembra, tem o processo completo, não adianta pedir para o gestor dizer que o direito deve ser revogado quando ele identifica que alguém não faz parte do grupo, mas isso cair num sistema de chamados que simplesmente é esquecido, não é executado. Ou seja, o risco é enorme e você gera frustração nas pessoas. Você quer realmente se esforçar para bloquear, para revisar direitos, para fazer todo aquele trabalho administrativo, se você é um gestor, para descobrir que isso cai num sistema de chamados e ninguém faz nada? Não. Você quer trabalhar, mas você quer que exista uma garantia de que, se por acaso o direito não foi executado, a tarefa não foi executada, existe um incidente, tem um escalonamento. Né? Então, e que caso seja identificado que existem usuários não autorizados, as chamadas contas órfãs, quer dizer, um bandido foi lá no sistema e criou um direito no teu sistema. É importante que teu IAM detecte isso e te avise. Olha, encontrei um cara chamado hacker que não tinha nenhuma pessoa, estava com direito não autorizado, ele foi bloqueado. Né? Então isso também são funcionalidades que o IAM entrega, que é, no fundo, a tua capacidade de trabalhar mais tranquilo e alinhar com os processos de negócio. Né? A revisão de acesso. Aonde você revisa o acesso? Bom, por exemplo, uma boa ideia seria revisar os acessos sempre que uma pessoa trocar de cargo, não é? Por isso, a configuração é simples. De forma simples, novamente, alinhando o nosso entendimento de que as pessoas de negócio não devem ou não precisam conhecer tecnicamente a estrutura do IAM. Ele tem que conhecer que ele vê uma tabela como essa e diz, legal, faz sentido nessa minha empresa que o troque de cargo ele revise o direito. Numa outra empresa cliente nossa, ele prefere revisar na troca de departamento. Uma terceira, quando existe uma troca de instituição, ele manda revogar todos os direitos. Outra manda apenas revisar os direitos. Então, você pode verificar qual o processo melhor adequado à sua empresa, conversando com as pessoas e mostrando uma tabela que as pessoas vão entender. E se elas entenderem, elas vão trabalhar com você de forma mais produtiva. Para configurar, por exemplo, uma revisão de acesso a cada 90 dias, dizendo que deve ser aberto um incidente caso ela não seja executada, ou seja, você vai poder dizer para as pessoas de negócio que a coisa é séria, que nós vamos tratar de forma séria e vamos tomar ações, vamos monitorar, não no sentido policialesco de prender, sacanear e arrebentar alguém, mas poder treinar as pessoas para que sigam no caminho certo, para que eventualmente, não executando um direito, uma revisão de acesso, você faça o bloqueio e você pode escolher de qualquer pessoa ou apenas de um grupo para evitar bloquear pessoas críticas. Né? Como dizia um tio meu do interior, não se mata a vaca para curar o carrapato. Né? O nosso objetivo é agregar valor para a empresa através de um processo de segurança e de gestão de identidade, que veja, por exemplo, segregação de função, né? Que não permita que transação de risco alto, como inclui pagamento e aprova pagamento, sejam dados à mesma pessoa. Se isso acontecer por alguma distração do processo, um segundo nível é acionado, que é o gestor de segregação. Ele é informado então dos riscos e decide se é um risco que pode ser corrido, pode ser aceito ou não. E isso, claro, fica registrado nos logs de auditoria. Garante que você tenha o processo em alto nível e do outro lado, no nível técnico, você pode descer até objetos, como no caso de um SAP. Então, voltando, né, o objetivo de entregar processos de negócio ao detalhe técnico, dando rastreabilidade e visibilidade. O single sign-on complementa o processo,
quando você pode ter um segundo fator. Lembra? O ataque, a senha, o roubo de senha, a engenharia social, tudo isso no fundo roubou a senha da pessoa. Isso é completamente inútil se a pessoa utilizar um multifator. Integração fornecido na nuvem, o login único roda no celular da pessoa, exigindo apenas um gesto, ou seja, você aperta um botão que corresponde ao código de verificação fornecido. Então, um gesto garantindo o acesso ao ambiente de TI da empresa, protegido por um multifator e biometria, e simples de usar, né? E claro, nós estamos sempre pensando fora da caixa, com processos de inteligência artificial, basicamente para identificar riscos, de forma que o sistema de IAM possa tomar as ações, como bloquear um direito ou disparar alguma revisão de acesso. Nos apresentamos então como alguém que pensa global, mas consegue agir localmente. Tá? O reconhecimento global veio com, somos membro do quadrante líderes do IGA, como solução inovadora. Nós somos reconhecidos no Brasil como um líder no quadrante gestão de identidade e solução com clientes satisfeitos e implantados. E nós somos reconhecidos como um IGA completo pelo Gartner no seu Market Guide, que lista as empresas que são os atuantes globais nessa área de segurança, ok? E claro, aqui o Market Guide, aqui estamos nós, né? eTrust e alguns outros fornecedores mundiais que você vai poder até reconhecer, ok? Então, gente, muito obrigado. Maiores informações, estamos inteiro dispor de vocês e bons eventos e boa sorte nos próximos desafios de segurança. Contem com a gente. Grande abraço.